Mas falando de problemas que se eternizam e que a gente fala diariamente, esse, obviamente, que é um problema incomparável, que é o problema do racismo, ele aconteceu mais uma vez no jogo de ontem. Está virando quase que uma associação direta, jogos de Libertadores, jogos de Sul-Americana, questões de racismo, né? Isso tudo um pouco por conta de como que a entidade lida com o assunto. Também tem uma questão sul-americana que a gente já vai discutir aqui. Mas vamos mostrar as imagens do torcedor do Emelec xingando torcedores do Palmeiras ontem. Pega a banana! Fala! Chora! Então pega a banana! Vem pegar a banana! Vem pegar a banana! Seu trouxa! Assusta como isso se repete, né? A gente está aqui nessas 2 últimas semanas, nos últimos 15 dias em Jogos de Libertadores, já foram 3 situações de ofensa, de injúria racial em jogos entre brasileiros, equipes brasileiras e equipes sul-americanas. Teve a do Boca Juniors, que o torcedor, ele inclusive é detido, a gente mostrou ontem, no jogo contra o Corinthians em São Paulo. No River Plate e Fortaleza, um torcedor de uma forma muito clara, cristalina e sem nenhum pudor, descasca uma banana, fazendo referência à torcida do Fortaleza, chamando a torcida do Fortaleza de macaco. E teve também no Estudiantes com o Bragantino, que foi relatado pela equipe do Bragantino. Enfim, e ontem acontece isso mais uma vez. Eu vou colocar na conversa o Marcelo Carvalho, do Observatório da Imprensa. Seja bem-vindo, Marcelo, mais uma vez ao programa. Bom dia, Gabi. Bom dia, Deixa eu me corrigir só. Luiz. O Observatório da Discriminação Racial. Bom dia, Marcelo. É um prazer estar com você sempre. Eu digo que é um prazer porque é muito bom contar com o seu trabalho, que é de catalogação, né, e contabilidade do racismo no futebol, né? Mas, obviamente, que a gente não te traz aqui por um motivo bom e é, mais uma vez, uma situação de injúria racial envolvendo times brasileiros, né? No caso, vítimas, com autores e equipes sul-americanas. Marcelo, como é que você vê essa questão? Para a gente é algo que chama muito a atenção, a forma que é repetida, e não só repetida, como algo que no dia anterior havia acontecido uma situação flagrante em que um torcedor do Corinthians ele foi levado pela polícia para a sede policial. Ou seja, estava muito clara a mensagem de que racismo é crime, né? No país nosso aqui, racismo é crime. E aí no dia seguinte um torcedor tem uma atitude semelhante, como se nada tivesse acontecido. Nenhuma punição pudesse chegar a esse torcedor, ele mais uma vez repete. Como é que você vê? Infelizmente, isso vem se repetindo cada vez mais nos torneios sul-americanos. Eu acredito que muito por conta da não punição desses casos. E aí a gente também tem que pensar na interpretação que nós temos da Sul-Americana, né? Porque se os casos não são punidos pela Confederação Sul-Americana de Futebol. E qual é o entendimento da Confederação Sul-Americana de Futebol para esses casos? Porque eles estão filmados. E eles estão vistos para todo mundo, mas a questão toda é a não punição. Não punição é assim. A gente está com um probleminha de áudio com o Marcelo, a gente já vai restabelecer, mas eu concordo bastante com o que ele fala, e é algo que a gente observa mesmo, que são as diferenças, né, de punição previstas nos códigos de justiça. No Brasil tem o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que é uma determinação criada, né, um conjunto de regras criados pela Lei Pelé. Então, todos os clubes têm que obedecer, né? E ele prevê penas bastante razoáveis, quando aplicadas, né, para os crimes de racismo, de torcidas e de também equipes de futebol. Vamos comparar os códigos, enquanto o Marcelo não volta, para que vocês tenham a gente poder entrar no debate. A gente ainda não tem ele aqui, mas já a gente vai trazer. Mas eu queria jogar a bola para o Luiz, já passando uma colinha do que prevêem os códigos, né? O 243G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ele prevê que a equipe pode, inclusive, ser
punida com perda de pontos, como aconteceu o único caso com o Grêmio em 2014, na partida da Copa do Brasil contra o Santos. Foi eliminado, né? Foi eliminado porque perdeu exatamente os 3 pontos. Agora, a Conmebol, o conjunto de regras, o Código de Disciplina da Conmebol, ele prevê uma pena mínima de $30 mil. E não há nenhuma punição, nenhum histórico de punição de perda de pontos, algo mais grave. Luiz, você acha que é um pouco por aí? O que mais você agrega a esse comportamento reiterado, reincidente das equipes sul-americanas, enfim, das torcidas sul-americanas? Eu acho que tudo passa pela punição e pela legislação, né, Gabi? Só para a gente trazer para esse caso Boca e Corinthians, eu acho que o Marcelo até ia falar um pouco sobre isso. A questão da legislação aqui do país foi debatida até em novembro do ano passado, uma lei aprovada pelo Senado, de que injúria racial e racismo se equiparavam. Então, seria imprescindível e um crime inafiançável. E aí teria que passar pela aprovação da Câmara dos Deputados para se tornar uma lei. Mas tem alguns advogados, entre eles o Jeff Amadeus, que está entrando com uma representação junto ao STF, para que isso seja equiparado, inclusive na questão do pagamento de fiança, que não seja fiançável, que seja inafiançável, porque foi o que aconteceu aqui na quarta-feira, foi o que aconteceu lá em Itaquera, na terça-feira, mas é que na quarta foi feito ontem o pagamento de R$3 mil de fiança, feito pelo consulado da Argentina, com a justificativa de que o Ponzo, o torcedor racista argentino, estava se coçando e não estava fazendo qualquer tipo de ato ou injúria racial. Mas só voltando à questão da legislação, por exemplo, por que o torcedor do Emelec se sente confortável para ser racista com o torcedor brasileiro, sabendo que no dia anterior e na semana retrasada, há 15 dias, o torcedor da Argentina, do River, tinha sido racista com os torcedores do Fortaleza? Porque ele sabe que no país dele fazer qualquer tipo de situação e de injúria racial não entra na questão criminal. Então, para ele, não tem problema nenhum ele fazer aquilo. E como ele percebeu que aquilo causa uma repulsa nos brasileiros, pelo menos foi o que causou na última terça-feira por conta da questão do torcedor argentino, ele se sentiu no direito de que, perdendo um jogo, ele vai intimidar e acha que vai sair do estádio com algum tipo de vitória fazendo esse crime ou esse tipo de ofensa. No caso do argentino, do River Plate, é a mesma coisa, porque o que um torcedor tem na cabeça de entrar num estádio com uma banana? Ele já vai premeditado a fazer aquilo, né? Se ele passa por uma vistoria, se ele sai da casa dele e passa em algum lugar para comprar uma banana, ele já está com aquele intuito, aquilo já está enraizado na cabeça dele. É um tipo de provocação que é um crime que ele vai usar para tentar desestabilizar, no caso, o brasileiro, independentemente da cor dele, porque eles acham que direcionando esse tipo de crime, esse tipo de insulto para qualquer brasileiro, branco ou negro, vai parecer algo que ataque e incomode tanto. Então eu volto na questão da legislação, assim como a gente está lutando aqui no Brasil para que a injúria racial também seja imprescritível e entre na questão de um crime inafiançável, como é o racismo. Eu acho que na esfera esportiva isso também tem que ser um pouco mais rígido, porque se você deixar como a Conmebol faz, por exemplo, colocando um valor, estipulando $30 mil como a única punição para casos de racismo, você está dando um valor para que o racista seja racista, que ele exponha o racismo dele. Você pode ser racista, mas você tem que pagar $30 mil. Então está permitido. Se eu sou um milionário, eu posso ser racista porque eu tenho dinheiro para pagar e eu mando naquela situação. E está sendo uma punição direcionada que não vai pegar no bolso do torcedor, vai pegar no bolso do clube. Agora, a partir do momento que entra na esfera esportiva, eu acho que pega um pouco mais nos dois pontos, e aí não vai haver a cobrança só no torcedor, mas como também no clube, e vai expor ainda mais, porque isso vira notícia internacional. Se você punir um torcedor ou um clube com $30 mil, $30 mil, isso não vai repercutir de uma forma impactante, como deveria ser por ser um crime. Agora, se você elimina um time como o River Plate, que já conquistou várias Libertadores, ou o Boca Juniors, que tem 6 Libertadores de uma competição por conta de um crime de racismo, isso vai virar notícia internacional, isso vai causar uma repercussão. E aí o torcedor do Emelec, que se sente confortável em chamar um torcedor palmeirense de macaco pela tonalidade da pele dele, ele vai pensar 2 ou 3 vezes em xingar esse torcedor, porque ele vai saber que está sendo filmado, e ontem ele sabia, porque mesmo sabendo que está filmando, ele continua, e ele sabe que não vai dar em nada. Se ele soubesse que o Emelec seria eliminado da Libertadores,
dificilmente, porque eu não penso com a cabeça dele também, até porque não tenho, apesar de viver num país muito racista e ainda ter algumas questões dentro da nossa educação, da nossa sociedade que são racistas e atitudes também, não dá para saber se ele seria ou não racista, mas que ele pensaria 2 vezes, isso eu tenho certeza. Muito bem. Olha, a gente ainda tem bastante questões para discutir sobre as diferenças do código, pelo menos na letra fria da lei, porque a aplicação disso já são outros 500, o STJD, na maior parte das vezes dos casos que chegam lá, enquadra sempre com a menor pena as questões de racismo. A gente já vai discutir isso, mas eu quero colocar na conversa novamente o Marcelo, a gente já restabeleceu o áudio com ele. Marcelo, você falava sobre o fraco arcabouço disciplinar da Conmebol, comparado com o Código Brasileiro de Justiça Desportiva do Brasil, era isso, né? Sim, eu estava falando desse ponto que a Conmebol prevê a punição apenas com multa. E aí é como o Luiz falou, você está dando um valor para os casos de racismo, o torcedor racista não vai ser punido, porque ele sabe que ele não vai pagar essa punição vai ser para o clube, e ele também não está pouco preocupado com o clube, e ele acaba cometendo esses atos de racismo, como a gente está vendo. Como o Luiz disse, assim, o torcedor já sabe que isso não vai dar em nada, porque a Conmebol não tende a punir de forma mais dura esses clubes. Eu acho que o ponto principal, e o Luiz colocou bem, a Conmebol precisa pensar na exclusão desses times. Somente um clube excluído vai fazer com que essa notícia rode o mundo inteiro, chegue aos torcedores e eles comecem a entender que, se por educação eles não querem mudar, eles vão mudar porque o clube vai ser punido. E diferente do que a gente tem no Brasil, a gente tem no Código Brasileiro de Justiça Desportiva uma previsão de exclusão dos clubes em torneios nacionais, quando um grupo de torcedores comete um ato racista. A questão toda é que a gente não tem aplicação dessa possibilidade nos torneios nacionais. A gente não viu isso acontecer ainda no Brasil, né? O Brasil, por mais que a gente tenha essa previsão, o que a gente também está vendo no Brasil é os clubes serem punidos com multa. Isso quando eles são punidos. O caso do Grêmio contra o Santos está mais do que provado que foi uma exceção. A punição, né, cara? Punição. Foi uma exceção, a regra não é essa. Aqui, essa discussão toda no futebol, ela tem um problema muito grave, que é uma discussão que ainda olha muito para a nacionalidade e para a camisa do clube. E é uma discussão que a gente tem que olhar para o ser humano. Não tem que olhar para a camisa, não tem que olhar para a nacionalidade. Eu acho que esse é um problema, porque o futebol constrói uma identidade própria, onde tudo vale numa arena de futebol, para se ganhar um jogo. Foi o que o Luiz falou, o torcedor ele se sente muito importante naquele momento. Ele, quando comete um ato racista, ele acha que ele está ajudando o clube dele, porque ele está desestabilizando o adversário. Ele tem total certeza de que nada vai acontecer com ele, nada de muito grave. O vídeo vai viralizar? Vai viralizar, vai ter um holofote, que a punição financeira vai ser um trocadinho na conta do clube e o torcedor não se preocupa com punição financeira. O torcedor começa a se preocupar quando a punição é esportiva. Quando perde ponto, é excluído. Aí o torcedor começa a refletir e provoca, inclusive, a reflexão dos outros e aí você proporciona uma atmosfera de fiscalização dentro da própria torcida. Com a punição financeira, o torcedor não está nem aí, porque, eu repito, ele acha que ele está fazendo ali um grande favor e aí o clube vai lá e paga. Ou como nesse caso do argentino, o consulado argentino foi lá e pagou. Então, a gente vive num mundo de fantasia. No futebol, a máxima do Vampeta prevalece. Né? Eu vou fingir que eu vou punir e você vai fingir que vai entender. E as coisas seguem, infelizmente. Eu sou muito a favor da identificação plena do indivíduo. Para mim, a atitude, o ato tem nome, identidade e CPF. E essa pessoa, esse ser humano, tem que aprender, tem que ser educado. Né? Também sou a favor de uma punição esportiva ao clube, porque o clube é um instrumento muito importante para provocar essa reflexão do torcedor. Ele é um elo com o torcedor. E o clube precisa passar para os outros que ele não quer se relacionar com esse tipo de torcedor. Aí entra a função do clube. Para o clube entender, infelizmente, ele tem que ser punido. Para que ele possa se comunicar com o seu próprio torcedor de uma maneira firme, mas com convicção. Não falar o que pensa e não falar o que é importante ser ouvido. Falar o que realmente pensa.
E que a partir do momento que as pessoas agem de acordo com o pensamento, a gente muda um cenário. Agora, agir de acordo com uma punição de 30 mil euros, não vai mudar nada. Dólares, reais, petrodólares. 30 mil dá 149 mil 30 mil de reais. qualquer pedrinha, não vai mudar nada. E isso é tirado, não é nem do bolso do clube, do caixa ali, é tirado da premiação que ele iria receber. Então é um dinheiro que, na verdade, não sai do bolso nem dele chegou diretamente. ainda, né? Nem chegou ainda. E olha só o exemplo diplomático. Que é o consulado. Essa questão eu queria entender, eu confesso que eu queria entender melhor exatamente por que o consulado pagou. Pagou e talvez tenha que ressarcir o erário? Como que funciona isso lá? No caso da Argentina. A gente recebeu aqui as artes para a gente comparar, as telas para a gente comparar exatamente o que dizem os códigos, tá? O Código de Disciplina da Conmebol, primeiro o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o artigo 243G, diz praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Então, esse é o público-alvo que é vítima. A pena é a suspensão de 5 a 10 partidas, se praticada por atleta, mesmo se suplente, treinador, médico ou membro de comissão técnica, e suspensão de prazo de 120 a 360 dias, se praticado por qualquer outra pessoa natural submetida a este código. Não está ali ainda, mas considera natural a este código também torcedores, se for um grupo de torcedores, né? Porque torcedor ele não é jurisdicionado pela Justiça Desportiva, mas tem ali a previsão no código, se for um grupo, isso também é passível de punição. E aí a Conmebol, o Código Disciplinar da Conmebol, diz lá que qualquer associação, membro ou clubes cujos aficionados, torcedores incorrerem em comportamentos descritos na cláusula anterior, que é, né, de racismo, preconceito por motivos de cor, pele, raça, sexo, orientação sexual, etnia, idioma, credo, origem, vai ser suspenso por um mínimo de 5 partidas ou um período de tempo mínimo de 2 meses. Então é o seguinte, é multa, tá? A gente está falando de multa de 30 mil dólares, a mínima. Não diz quais multas podem ser majoradas e também a suspensão, tá? Então, além da multa, pode ter a suspensão. O que não tem lá, a diferença básica, é que não tem a perda de pontos, ou seja, não afeta desportivamente ali. Queria botar a Fabiola na conversa também. Sua avaliação, Fabiola, você acha que é por essa questão de penas menores que a gente tem uma ocorrência maior de casos de racismo em jogos entre equipes sul-americanas? Eu tenho convicção, certeza absoluta. O Marcelo e o Luiz foram muito felizes nessas colocações, e o Éboli também, quando ele fala de nacionalidade. Aqui no Brasil, a gente tem muito a mania de ver esses jogos, né, no continente sul-americano e apontar e falar, olha como os argentinos são racistas, olha como os chilenos são racistas, olha os equatorianos racistas. Nós não somos menos racistas. Talvez estejamos um passinho à frente porque estamos criando uma conscientização através da punição, né? Então, eu lembro bem aqui o caso do Celcinho, do Londrina, no ano passado, que o Londrina ele foi, né, vítima de injúria racial e de racismo, e aí a outra equipe do adversário chegou a ser julgada para poder perder 3 pontos. No final não perdeu, né? No final não foi punida com a perda de 3 pontos no campeonato. Mas isso ficou aquele imbróglio até o final do campeonato da Série B para poder ser aquele julgamento e criou uma expectativa ali de punição. Quer dizer, as pessoas têm medo de que o clube seja punido por injúria racial e por racismo. Então, nós, no Brasil, estamos um pontinho à frente, existe uma mobilização, uma conscientização maior, porque está se criando uma cultura antirracista, que é maravilhoso. Mas não é porque nós somos menos racistas que os argentinos, os chilenos, equatorianos e uruguaios, não. É porque o antirracismo, ele parte da educação, é um tripé, na minha opinião. A educação, conscientização e punição. Isso tem que andar junto, Gabi. Ô, Gabi. Muito bem. Você lembrou, Luiz, eu quero só acrescentar essa questão do Brusque, que é o Brusque, que foi o clube que foi a julgamento pelas ofensas de um membro do teu conselho administrativo.
ou seja, era a parte diretiva do clube, não era nem torcedor, ao Celcinho, chamando ele de cabelo de cachopa. E esse caso foi importantíssimo em termos de jurisprudência ali do STJD, porque na primeira instância ele foi punido com perda de 3 pontos. Aí houve o recurso, eu acompanhei detalhadamente o voto, foi por 5-2 que ele foi absolvido e perda de apenas um jogo de portão fechado, foi a pena, né? Ele perdeu um jogo só com portões fechados, ou seja, de perda de 3 pontos foi para esse benefício que eu considero. E o que aconteceu ali é que eles entenderam que houve racismo. Só que eles consideraram que não foi gravíssimo, foi apenas grave, né? E um outro caso, aí, Luiz, eu já te passo para o Marcelo, um outro caso que é importante a gente mostrar é o caso do Gabigol. O Gabigol no Fla-Flu, havia ali também provas materiais de que ele foi ofendido, chamado de macaco, né? E no tribunal, eles entenderam que não era conclusivo, né? Então, assim, acho que tem esse primeiro movimento, que é a identificação e a conscientização de parte de torcedores que estão fiscalizando essa conduta, mas, na verdade, na hora da aplicação da lei, está saindo barato. Vou pela ordem, vou primeiro para o Marcelo, que é nosso convidado, Luiz, depois eu passo para você. É justamente esse ponto que eu queria chegar, que, por exemplo, o caso do Grêmio, a punição foi maior porque não foi um torcedor que ofendeu, foi um grupo de torcedores. E o que o Observatório tem monitorado de 2014 para cá, é que o tribunal muitas vezes tem entendido que se o ato de racismo está sendo cometido apenas por um torcedor, o clube não pode pagar por isso. Então, o que a gente tem percebido é que muitos clubes estão sendo absolvidos porque apenas um torcedor cometeu o ato de racismo. O outro ponto é o que você colocou no exemplo do Gabigol. Também está existindo esse movimento de, olha, não foi possível identificar de forma clara que o ato de racismo foi cometido. Porque no caso do Gabigol, existiu o grito, mas não tinha como identificar quem cometeu o grito. E aí o clube acabou não sendo punido. Então, o que a gente está percebendo no Brasil, e a Fabiola falou uma coisa muito importante, nós estamos vendo o maior número de torcedores e jogadores mais conscientes na questão antirracista. Os torcedores e os jogadores e o jornalismo esportivo está cada vez mais denunciando os casos de racismo. A questão é como o tribunal está enxergando esse movimento. E o tribunal está enxergando numa linha contrária ao movimento que nós estamos fazendo, porque nós estamos aumentando o número de denúncias. Mas o tribunal começa a se movimentar no sentido de, bom, se foi apenas um torcedor, não podemos punir o clube. Bom, se não temos como identificar quem gritou, não podemos punir o clube. Então, o que está ali no artigo 243G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva começa a não ser aplicado. Então, essa luta antirracista está muito do lado de fora do futebol. Torcedores, jornalistas, uma movimentação de organizações aqui dizendo que o racismo está presente, mas o movimento do tribunal em não punir também está deixando que os torcedores no Brasil cometam atos de racismo sabendo que nada vai acontecer com eles. E aí a gente não pode, como bem disse a Fabiola, olhar para a Argentina, para o Equador e para o Chile e dizer que eles são racistas. Nós também, brasileiros, somos racistas. São 24 denúncias de racismo no futebol brasileiro em 2022, ou seja, um número absurdo, e as punições não estão ocorrendo. Por que as punições não estão ocorrendo? Essa é a pergunta que a gente já deveria estar fazendo. Já passou da hora da gente estar sempre denunciando os casos e tratando eles como se fosse a primeira vez, tentando entender o que está acontecendo. Esse movimento já está posto. A gente precisa que o tribunal entenda que se for um torcedor ou se for 10 torcedores, o clube precisa ser punido, ou ao menos responsabilizado a executar um plano de educação e conscientização dos seus torcedores e da sociedade. Eu acho que nós não vamos acabar com o racismo falando dentro do futebol, é impossível acabar com ele porque ele está presente na sociedade, ou nós não vamos diminuir ele no futebol enquanto esse movimento de conscientização e de educação não ocorrer. Não adianta também a gente só pensar em punição. Nós precisamos pensar em educação e conscientização. E aí passa muito
pelo trabalho que os clubes não estão fazendo, que é aproveitar essa visibilidade que o futebol tem para cada vez mais dialogar com a sociedade sobre racismo. Só queria lembrar o episódio, reforçando o que o Marcelo falou, o episódio do River contra o Fortaleza, né? O jogador, aquele imbecil lá que torcedor que descasca a banana. Descasca a banana e joga. Aquilo foi uma ação individual, isolada, porque ele joga a banana e você tem dezenas de torcedores no entorno dele rindo. Como se estivesse incentivando aquele ato. São coniventes com aquela situação. Isso é uma ação isolada? Isso é um pensamento coletivo, não é? Ninguém repreendeu. Logo... Então, o que é ação isolada? É conivente, é. Até onde é, de fato, uma ação isolada e até onde é o pensamento de uma sociedade, de uma comunidade? Sim. O Luiz queria falar? Isso, ainda em cima, aproveitando até o que o Marcelo falou da brecha, né? No começo do programa eu tinha até citado a questão do STJD, que deu a decisão em 2021, depois do Senado aprovar a equiparação de injúria ao racismo, mas essa decisão do STF é do Poder Judiciário, né? E como o delegado em questão, o César Saad, aqui da 51ª Delegacia de São Paulo, que cuida desses casos envolvendo o futebol e o esporte em geral, ele responde ao poder do executivo. Então, por isso, ele não pôde usufruir dessa parte da lei para fazer com que o crime cometido pelo torcedor do Boca Juniors fosse inafiançável. E aí, por isso, o consulado pagou a fiança e dentro dessa brecha apresentada na lei, ele conseguiu a liberação. Então, são brechas que o Marcelo acabou de citar, que tem no Código, que tem na questão do Tribunal de Justiça Desportiva e que também tem na nossa legislação, mesmo o STF no Poder Judiciário dando a decisão para equiparação de injúria racial ao racismo, mesmo o Senado tendo aprovado e aguardando também a confirmação da Câmara dos Deputados, ainda há essa possibilidade de brecha que foi aproveitada no caso do Ponzo, do torcedor do Boca Juniors, e por isso, ontem e hoje, uma indignação muito grande, né, porque tivemos vídeos, tivemos a prova flagrante, tivemos 2 testemunhas, tivemos a prisão em flagrante, tivemos a polícia levando o criminoso para a delegacia e mesmo assim ele conseguiu a liberação através do pagamento da fiança. Bem, vamos fazer ainda outros debates desses, infelizmente, acerca dos episódios de racismo no futebol. Eu agradeço ao Marcelo pela participação, Marcelo, pelo necessário trabalho também. Eu que agradeço e quero pedir desculpa pelos cortes. Está caindo um temporal em Porto Alegre e aí a internet está bem complicada. Mas conseguimos dar o recado, né? Com certeza. Obrigada e se abrigue aí em Porto Alegre.